Convidamos os conferencistas Alessandra Fabiola Bernuzzi, diretora de Responsabilidade Ambiental da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. André Luiz Saraiva, diretor de Responsabilidade Socioambiental da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Elizabeth Carvalhais, presidente executiva da Associação Brasileira de Celulose e Papel. Henri Joseph Júnior, presidente da Comissão de Energia e Meio Ambiente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Veículos Automotores. Paulo Simão, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Nós vamos trabalhar em torno de 1h30. Não sei se será o caso, mas, de repente, não está previsto. Se alguém da plateia sentir a urgente necessidade de participar também, que não puder controlá-la de forma alguma, estou falando de fazer perguntas, fiquem à vontade, a gente dá um jeito. Nós temos como proposta discutir um dos outros assuntos centrais desse evento, que é a inovação e pesquisa tecnológica para a sustentabilidade. Vocês acompanharam a parte da manhã e provavelmente perceberam como praticamente a cada argumento colocado pelos participantes, a questão da inovação tecnológica é indissociável das questões de sustentabilidade. E eu não sei se vocês permitem essa liberdade poética, a gente usa, de repente, hoje, sustentabilidade para que aquilo da minha geração, e vários aqui de cabelos brancos, como eu também, da minha geração, chamavam de desenvolvimento, crescimento econômico, só que agora com uma outra perspectiva muito mais abrangente. Falar disso sem levar em consideração as questões essenciais de inovação e pesquisa tecnológica é praticamente impossível. E a primeira pergunta que eu tenho a vocês é a mesma para todos os participantes, e daí nós vamos desenvolvendo alguns aspectos mais específicos, que vocês representam, cada um de vocês aqui, um segmento importante de setores industriais. A primeira pergunta ela é chata, ela é, de certa maneira, ela não tem um tom negativo, mas o intuito dela é de colocar o Brasil na comparação internacional. A pergunta é a seguinte: será que no Brasil, pesquisa e inovação, esse campo tão relevante, não foi capaz ainda de incorporar as questões de sustentabilidade? Aí quem olha para o apresentador é o primeiro a responder. Você olhou para mim... Ela. Quem olha para o apresentador nessa hora se ferra. Aprendam a próxima vez. Fica todo mundo olhando para baixo, então assim, falando, eu? Não, então você repita, que aí... Repita a pergunta. A pergunta é a seguinte: o Brasil não teria conseguido ainda, no campo da inovação tecnológica e da pesquisa tecnológica, levar em consideração os desafios da sustentabilidade? No Brasil, eu acredito que nós temos... Bom, vou começar pela visão da ABIMAQ. Acredito que temos muitos campos desenvolvidos de pesquisas tecnológicas de base em grandes universidades. Temos muitas pesquisas feitas dentro das nossas indústrias, de uma forma que se é aplicada rapidamente, né? E ambas, elas têm, sim, tanto um viés mais econômico, tanto um viés de sustentabilidade, sim. A questão que eu vejo a sustentabilidade em pesquisa é que, de repente, ela é a mesma resposta, só que com objetivos diferentes, né? Você vê resultados de eficiência energética para você aumentar a sua rentabilidade, só que, ao mesmo tempo, você está contribuindo para uma questão de sustentabilidade, né? Então, eu acredito, sim, que no Brasil nós temos esse tipo de pesquisa e voltada para a sustentabilidade e alguns pensamentos voltados para a sustentabilidade e outros não. Mas, em muitos casos, o objetivo acaba culminando com uma resposta positiva para o meio ambiente. Eu esqueci de... Desculpe, peço desculpas. Está conosco também o Carlos Kalmanovic, da ABIQUIM. E aí, já que você foi o último a chegar, é o segundo a responder.
A questão é essa. O seu setor, vamos ser mais específicos, quando a gente fala de inovação e pesquisa tecnológica, ele incorporou os desafios da sustentabilidade? Do ponto de vista, na minha perspectiva, é impossível a gente falar de inovação sem falar de sustentabilidade. Elizabeth, você é presidente da Associação Brasileira de Celulose e Papel. Eu, como jornalista, obviamente, aqui não vou fugir a dizer, talvez um dos setores que mais na mira esteve da imprensa nos últimos anos em relação a questões de sustentabilidade. Aí vem a mesma questão colocada inicialmente aos dois participantes que já puderam intervir. Bom, da nossa parte, eu agradeço muito a pergunta, ela é muito oportuna. E essa questão da sustentabilidade, que hoje é esse diálogo tão aquecido, é um tema bastante antigo na área de florestas plantadas, só quero lembrar, florestas plantadas, uma agricultura de árvores para a produção de celulose de papel. O Brasil investe em inovação e tecnologia há mais de 80 anos. Então, todo esse desenvolvimento, um setor que tem um equilíbrio muito grande entre o desenvolvimento, que é a agricultura de florestas, mas, ao mesmo tempo, a preservação de florestas naturais. Então, só uma relação para cada hectare plantado, existe um hectare preservado em florestas naturais. Bom, só aí nós já temos um adiantado estágio de sustentabilidade, porque acho que não tem nenhuma agricultura, nem no Brasil, nem no mundo, que tenha esse nível de preservação. Ao lado disso, o que é que se fez nos últimos anos? Se fizeram pesados investimentos em tecnologia. Isso fez com que o Brasil seja dono, seja proprietário da melhor engenharia genética do mundo, em épocas em que não se falava tanto de sustentabilidade, em épocas que não se falava tanto de inclusão social. E para você ter plantações florestais, se passa aí por 700 municípios diferentes. Então, esse desenvolvimento, esse tripé de sustentabilidade, que hoje é a grande discussão do planeta, aconteceu anteriormente nesse setor. O Brasil é referência mundial, é o primeiro país do mundo em sustentabilidade e bem no tripé mesmo, não é nem só no desenvolvimento ambiental e na inovação tecnológica, mas é na inclusão social e é no lado econômico. Acho que falta ainda bastante para o Brasil perder esse primeiro lugar. Depois da clonagem virão outras tecnologias no ramo da biotecnologia, da nanotecnologia, que espera-se, que sempre vão poder manter a competitividade do Brasil. E aí, Vá, que eu pego um ganchinho, você me dá um minuto mais. Isso explica, primeiro, porque somos uma agricultura, depois a melhor do mundo, depois a melhor produtividade. Eu não posso perder a oportunidade dessa audiência, sobretudo porque somos todos industriais, e lembrar ou ajudá-los ou corrigi-los de que é um erro quase grosseiro no Brasil, num país como o nosso, essa campanha contra a impressão do papel. Não se produz papel no Brasil, nenhuma só folha. Não existe circulação no Brasil de papel produzido no país que não venha de uma floresta plantada. Portanto, não se colhem ou se cortam árvores nativas. Dizer ou botar no pé do e-mail, não imprima a árvore, a sustentabilidade, isso é um erro grosseiro de um industrial. Não deixem que suas empresas façam esse erro. Não façam os senhores, não deixem os seus executivos fazer. Esse é o único país do mundo que produz papel sem cortar uma só árvore natural. Então, vocês querem escrever no final do e-mail, a gente estimula mesmo. Pode escrever que você pode imprimir sem culpa. Se para eu plantar um hectare eu preservo outro, quanto mais papel se consumir, mais florestas naturais serão recuperadas para que se possa fazer um papel à moda brasileira, digamos. Obrigada. André. Vem outras perguntas depois a respeito da capacidade de conter custos, lucrar
ninguém esquece essa palavra, né? Embora ninguém fale, ninguém esquece, e a nossa inserção internacional. Mas nessa primeira rodada a pergunta é a mesma para todos. Eu queria agora o André Luiz Saraiva. Achei que você ia me esquecer, mas... Não, ao contrário. Está anotado aqui. Para o setor eletroeletrônico, eu acredito que pesquisa e desenvolvimento é a base do nosso DNA, né? O Brasil mostra hoje, de forma extremamente competitiva, através das empresas aqui instaladas, a alta tecnologia sendo aplicada não só no celular, em todos os equipamentos eletroeletrônicos, e aí eu avanço mais do que a linha verde, falo da linha branca, falo da linha marrom, falo da linha azul. O problema que eu gostaria de fazer uma conexão e chamar a atenção, já que nós estamos hoje num evento na Casa da Indústria, é a distância que existe entre pesquisa e desenvolvimento e a sociedade tomadora desse produto. Né? Nós temos um gap. Você não está se referindo ao que ela agora denunciou como um erro comum. As pessoas Isso. estão fazendo campanha a respeito de algo que, na verdade, não acontece. Então, é por aí que você está indo também? É isso aí, é por esse caminho. Então, eu tenho uma indústria que investe, que põe tecnologia, que faz o banimento de contaminantes, e isso gera um custo. E, na outra ponta, eu tenho o fator de critério de desempate sendo o preço. Percebe? Eu não tenho um estímulo do crescimento disso. Então, se eu não capacito a minha sociedade tomadora desse produto com esse valor agregado, ele sobra. E aí o importado, que sequer temos controle de como ele entra no país, ele ocupa o espaço nas nossas casas. Eu vou voltar a isso. Eu acho uma das questões fundamentais. Isso é uma provocação para vocês a partir de uma... Vocês querem ir pensando já? Eu não sei se vocês leram também, a plateia industriais tem a impressão que vocês leem o Financial Times com certa regularidade. E uma ótima provocação deles na semana passada, que dizia o seguinte: não há ainda ninguém capaz de provar que haja um elo entre sustentabilidade e lucro. Ou seja, se vocês têm que remunerar os seus acionistas, não é através da economia verde. Vão pensando na sugestão de provocação e voltamos à primeira pergunta. Eu queria agora, por favor, o Henri José Júnior. Bem, eu represento um setor onde que essa questão da inovação tecnológica, ela é um fator preponderante até na subsistência do próprio setor. E, com relação à questão da sustentabilidade, a sustentabilidade é um novo guarda-chuva para uma série de quesitos que nós, da indústria automobilística, já vimos lidando já há algum tempo. A questão de meio ambiente, a questão da responsabilidade social nossa, a questão de produtos adequados ao mercado brasileiro, enfim. E acredito que, sim, no nosso caso, a nossa inovação ela tem tido um componente de sustentabilidade, com esse chapéu que hoje se dá, bastante forte. Eu acho que temos até exemplos a dar. Hoje se fala no uso do Brasil ser um exemplo no uso de biocombustíveis, e isso, sem dúvida, a indústria automobilística teve um papel fundamental nisso. Desde a década de 70, com os carros a álcool, quando fizemos, na época, cerca de 5,5 milhões de veículos movidos exclusivamente a etanol, e depois, mais recentemente, a partir de 2003, com os veículos flex. Também, no caso dos veículos pesados, o uso do biodiesel, que passou hoje, o Brasil usa 5% de biodiesel em todo o diesel nosso. Isso é um fato onde que a indústria automobilística tem participado bastante dessa discussão e tem adequado os seus produtos para que isso possa ser implementado. Eu diria até que, em alguns campos, principalmente no uso do etanol, nós somos um país que tem uma vanguarda bastante grande na questão do uso do etanol, principalmente dos veículos flexíveis, mundialmente falando. A nossa tecnologia aqui passou a ser um exemplo internacional da possibilidade de conjugar combustíveis com qualidades bastante diferentes no mesmo produto. Fora isso, a indústria também tem investido. Obviamente, o automóvel tem sido apontado como um vilão da questão ambiental já há bastante tempo, e para nós, indústria automobilística, obviamente, essa questão
essa figura de vilão da história, de bandido do filme, não é nem um pouco agradável. A indústria tem procurado responder essa questão da melhor maneira possível, tem investido bastante. Eu acho que nós temos hoje, no Brasil, um parque automotivo moderno, com engenharia implementada, e onde que essas questões de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente, têm sido procuradas com bastante ênfase. Acredito também que novas tecnologias que deverão estar disponíveis brevemente, principalmente quanto aos veículos híbridos, veículos elétricos, que devem começar a aparecer no mercado também num futuro próximo, também são respostas tecnológicas à questão da sustentabilidade naquilo que são quesitos que a sociedade aponta como importante. Enfim, eu acho que... gostaria de complementar também com o fato também de lembrar que as universidades e institutos de pesquisa no Brasil também têm colaborado bastante nessa questão. Eu acho que hoje, parte daquilo que a indústria automobilística usa e faz, parte desse conhecimento está sendo criado em universidades e institutos brasileiros, que são incorporados nos nossos produtos, porque são características que só no nosso mercado encontramos, então tem que ser desenvolvido aqui mesmo para que a gente possa incorporar isso no produto que fazemos. Mas a resposta, eu diria que é um sim com letra maiúscula. Sim, acho que no caso do setor automotivo, a questão da sustentabilidade tem sido incorporada na inovação tecnológica e já não é de hoje, não, já há algum tempo. A gente volta a alguns aspectos específicos de vários setores, todos eles sob a ótica de quanto que o governo ajuda ou atrapalha. Antes de eu falar, ele já pronunciou atrapalha. Não que você ache isso, ou você acha? Não, de jeito nenhum. O preço da gasolina, por exemplo, ajuda a inovação tecnológica do biocombustível muito, mas isso a gente volta lá. Paulo, você, de novo a questão para aqueles de vocês que já esqueceram, eles não, porque enquanto um vai falando, o outro já vai pensando, o que eu vou dizer que ele já não falou? Perfeito. O seu setor e o desafio da inovação tecnológica, tendo em vista a sustentabilidade. Perfeito. Boa tarde a todos, companheiros da mesa, William, meus amigos da indústria. Essa é uma questão interessante quando você olha para a indústria da construção. Se eu tivesse uma resposta rápida, eu diria que realmente ainda falta muita coisa, né? A pesquisa ainda foi deficiente, não foi suficiente para trazer para a indústria da construção, da maneira como a gente está pensando hoje, a universalidade das práticas e tudo mais. Então, isso é um caminho que está sendo trilhado, estamos com projetos muito bem desenhados nessa direção, com muita consciência. Agora, é um grande desafio, né? Hoje nós somos, segundo os dados oficiais, 170 mil empresas formais no Brasil. Então, quando a gente pensa num processo de sustentabilidade para o setor, nós temos que pensar em todo mundo, né? Então, não é simples a equação. Mas, quando você pensa que nós somos uns montadores, né, e que nós temos uma cadeia produtiva toda por trás, você começa a ver que tem muita pesquisa em vários materiais que a gente utiliza, né? Você pega uma tinta, você pega o aço, você pega o cimento, todos eles estão fazendo trabalhos muito profundos no sentido de aprimorar, tendo em vista a sustentabilidade dos seus produtos. Isso acaba chegando para o construtor, na montagem dos nossos prédios. Tem muita empresa já praticando muita coisa de sustentabilidade no setor. Isso é um fato. São processos que foram importados, materiais que foram, vamos dizer assim, já evoluíram bastante, e então tem muita coisa já praticando. Mas, igual eu disse, nós temos um desafio muito grande, porque nós temos que atingir a totalidade das nossas empresas, claro, cada uma dentro do seu nível, utilizando parte desses projetos da sustentabilidade, né? Grandes desafios pela frente, problemas de mão de obra que só serão resolvidos quando nós tivermos efetivamente a inovação tecnológica com vistas à sustentabilidade em prática, porque nós vamos criar novos mercados, novas oportunidades de trabalho, com outra atratividade para a mão de obra. Isso tudo está sendo feito, está sendo trabalhado com muita intensidade a partir de projetos que fomos construindo ao longo dos últimos 3, 4 anos,